Bom dia, gente! A gente hoje vai fazer a atividade número 4 do caderno Educar para Valer de Português, tá certo? Vamos lá. Releia o texto da página 7. Foi o texto que a gente trabalhou na última aula de português, tá? Você vai voltar aqui e vai ler esse texto, tá? Eu não vou ler para o vídeo não ficar tão grande, tá certo? Mas aí quando vocês forem fazendo a atividade, vocês dão uma lidinha nele novamente, tá bom? Aí aqui as perguntas vão ser referentes justamente a esse texto. Você já ouviu alguma história contada por alguém? Acredito que todo mundo já deve ter ouvido, né? Em um texto, quando alguém conta alguma coisa, dizemos que esse texto é quando a pessoa está contando a história. Que tipo de texto é esse? É um texto descritivo, narrativo ou argumentativo? Nesse texto lido, A Escola de Marcelo, quem está contando a história? Quem foi que contou? Foi um narrador ou foi um personagem? Quem contou? Foi Beto, Cata, Marcelo ou o narrador? Quem foi que contou? Se você está em dúvida em quem foi que contou, volta lá novamente e lê para que fique bem claro quem foi que leu, que contou essa história, tá certo? 5, ou melhor, 4. Que parte do texto comprova a resposta da questão anterior? Reescreva aqui. Se você achar que quem escreveu a história foi Marcelo ou o narrador, você vai procurar o que fez você pensar que foi o narrador que escreveu aquela história. Tem alguma frase que vai fazer você pensar isso. Então, você vai pegar essa frase e vai colocá-la nessa linha aí embaixo, tá certo? Na resposta do quarto. O texto que você leu é um conto. Você saberia dizer por quê? Por que é um conto? Porque narra a história de uma turma de meninos em um dia de aula com a professora? Ou porque descreve como é uma escola e o ratinho que eles observaram? Qual das duas respostas você acha que é a característica por ser um conto? Porque o texto se usa a informação de que a escola é de Marcelo. E aí a gente teve aula de ciências, linha 6, lá do texto. Esse trecho é próprio da linguagem. Aí a gente teve aula de ciências. Esse texto é próprio da linguagem específica de um lugar. É uma linguagem de um meio jornalístico? É uma linguagem de pessoas de idade avançada? Ou é uma linguagem usada no dia a dia entre amigos? 8. Logo abaixo do texto há algumas informações sobre ele. Releia essas informações e responda as questões. Quem é o autor desse texto? O livro onde o texto foi tirado. Esse livro tem várias histórias e esse pedacinho que está lá em cima foi tirado de um texto, de um livro, que tem vários textos. Como é o nome desse livro? Dessa coletânea de textos, certo? Qual é a editora? E a fonte traz o local onde o livro foi publicado. Todas essas informações tem no final do texto, tá? Na linha 10 do texto, o termo dele se refere ao. Você volta lá na linha 10 e você vai ler e vai tentar entender. Esse dele está retomando qual ideia? Esse dele está se referindo a Beto, a Cata, ao pátio ou ao ratinho? 10. Por que a aula, na opinião do narrador, foi divertida? Agora vamos fazer o 11. Vamos testar os conhecimentos sobre frases. Vejamos. O texto é composto de quantas frases? Conte e marque. Você vai contar quantas frases tem lá no texto, tá certo? 14, 18 ou 21. Como se iniciam as frases? Como é que as frases terminam? Na linha 10, a exclamação utilizada em tudinho reforça um sentimento de afeto, desinteresse, medo ou pena. 15. Vejamos as frases do texto. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola.
A escola, o Cata, o Beto, eu, Aninha, para e a vamos juntos. É a mesma frase, só que misturada. A Aninha ainda está no pré. A no está Aninha pré ainda. Nessa segunda parte aqui do quadro, ele misturou as palavras da frase, tá? Qual das frases acima tem sentido? As da primeira ou as da segunda coluna? E por quê? 16. Pense em dois sentimentos e escreva frases que expressem cada um deles. Faça o emprego adequado dos sinais de pontuação. Depois, justifique as escolhas para o professor e colegas. Você vai colocar dois sentimentos, por exemplo, você vai colocar a raiva. Você vai colocar aqui, embaixo da palavra sentimento, você vai colocar um sentimento. Posso dizer raiva. Eu escrevo raiva. E qual seria a frase que iria indicar para a pessoa que está me ouvindo que eu estou com raiva? Certo? Leia o texto com atenção e depois responda a questão a seguir. Autobiografia de Eva Furnari. Eu sou uma pessoa assim. Adoro ver filme de madrugada na televisão, daqueles que sempre acabam bem no final. Outra coisa que eu adoro são coisas pequenas, miniaturas, coxinhas, passarinhos de madeira e cerâmica. Faço coleção de pedras. Toda vez que eu vou viajar, trago umas pedrinhas, às vezes até pedronas, coisa que dá um pouco de trabalho para carregar. Adoro doces, plantas, música e verão. Tem mais uma coisa. Adoro inventar histórias. Também tenho um montão de implicâncias. Sapato apertado, tomar banho gelado, ter que pegar fila no banco, abacaxi. Mas o que eu mais implico é que me acordem cedo, principalmente pelo telefone. Coisas que eu gostaria de aprender a fazer. Tocar piano e crochê. Agora vamos para 18. A intenção comunicativa desse texto é descrever as obras de uma escritora, ensinar a fazer livros infantis, narrar fatos da vida do próprio autor ou divertir o leitor com uma história. Esse texto aí que a tia acabou de ler tem um objetivo. Qual é o objetivo? E é uma dessas 4, tá certo? Vamos planejar uma autobiografia. Planejar. Conversem com o professor e os colegas sobre as perguntas. O que você sabe sobre você? Você sabe onde e quando você nasceu? Quem são seus pais? Quando você foi à escola pela primeira vez? Em qual escola foi? Já estudou em quantas escolas? Em qual série você está? Quais foram as melhores coisas que já aconteceram com você? Quais as coisas ruins? O que você mais gosta e o que você detesta? Quem são seus amigos e quais são seus sonhos? Esse último vocês vão escrever no caderno todas essas respostas, como se fosse uma autobiografia, como tem nesse texto aqui do 17. Só que no lugar das informações da autora que tem aqui no 17, você vai colocar as suas informações, certo? Escrever na redação de hoje, você vai escrever sobre você. Esse texto chama-se autobiografia. Conte a sua própria história, seja criativo, capriche nas palavras, lembre-se de que as palavras são separadas e que as letras precisam ser bem feitas. Pegue o seu caderno e boa redação. Então, a redação ela faz parte da atividade de hoje, tá bom? Quem tem o caderno de português faz todas as respostas no caderno de português. Quem não tem, quem não pegou o caderno de português, faz essas respostas no caderno normal, na matéria de português. E isso daí vai para todo mundo. Todo mundo tem que responder esse 17, escrever essa autobiografia. Esse 17 não, esse último trabalho, né? Essa proposta de redação. Tem que escrever no caderno, tá bom? Isso para todo mundo, você tendo a apostila de português ou não. Essa questão você vai escrever no caderno e tem que responder essas perguntas. Você vai fazer a sua autobiografia.
tá bom? Lembrando, manda a mensagem, a resposta para mim no privado, tá bom? Que eu tô a partir de agora à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bom dia.